Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência em todo o território nacional até às 23h59 do dia 14 de outubro de 2020. Como aqui habitualmente temos feito quinzenalmente, avaliamos a situação e a evolução da pandemia e já na passada sexta-feira, no âmbito da reunião do Gabinete de Crise, o Sr. Primeiro-Ministro o tinha feito. Estamos neste momento com os números a subir há cerca de 5 semanas. A evolução desta semana comportou-se conforme tínhamos previsto, ainda abaixo do número de 1000 casos por dia que tinha sido indicado na passada sexta-feira que poderíamos alcançar esta semana. Como sabem, nós definimos no início do processo de desconfinamento um conjunto de critérios, a manutenção e alargamento da capacidade de testagem que se está a verificar. Temos hoje muito maior capacidade de testagem do que tínhamos em abril e temos sucessivamente neste mês de setembro tido dias em que fazemos o maior número de testes por dia alguma vez feito. Apesar dos números do internamento em enfermaria terem conhecido nas últimas 3 semanas um crescimento, ele é ainda muito abaixo daquele que experienciámos em abril e, relativamente aos cuidados intensivos, há um crescimento muito pouco significativo. O número de óbitos por dia cresceu nos últimos dias, mas também com números muito distantes daquilo que vivemos no passado mês de abril. E, portanto, a posição que tomamos aqui é de manter exatamente as mesmas regras que foram definidas há 15 dias, para que daqui por 15 dias possamos fazer uma avaliação já de um mês deste conjunto de regras, tendo passado já o período da abertura do ano letivo, as primeiras semanas de aulas, e nessa altura faremos nova avaliação. O Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que altera as medidas extraordinárias de apoio excepcionais relativas à pandemia da doença Covid-19. Entre estas alterações estão a prorrogação até 31 de dezembro de 2020 do procedimento temporário de contratação de trabalhadores criado para fazer face ao aumento excepcional e temporário da atividade do SNS, a colaboração com a Direção-Geral de Saúde e com as Forças de Segurança por parte do Instituto Nacional de Estatística no âmbito da preparação e execução dos trabalhos de campo relativos aos censos de 2021, o prolongamento até 30 de setembro das medidas excepcionais de proteção dos créditos das famílias, empresas e instituições particulares de segurança social, e sobre este tema o Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital desenvolverá aquilo que foi decidido. E ainda foi também aprovada uma norma que permite retomar os testes nos lares, fazer os protocolos utilizados para os testes nos lares, que serão feitos prioritariamente às instituições com mais residentes e em locais que têm a incidência da doença mais ativa. Foi também aprovada a resolução que cria o programa Saber Fazer, que contém a Estratégia Nacional para as Artes e Ofícios Tradicionais para os anos de 2021 a 2024 e que estabelece medidas que salvaguardam o reconhecimento e o desenvolvimento sustentável da produção artesanal. Passaria então ao Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital para desenvolver os temas relacionados com a área da economia hoje decididos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa tarde, senhores jornalistas. Como disse a Sra. Ministra da Presidência, o Governo aprovou hoje um conjunto de alterações a diplomas que estão a vigorar no contexto excepcional desta pandemia. Eu ia referir 2 em particular. Por um lado, o Decreto-Lei 20/2020, que aprovou um regime excepcional e temporário relativo ao pagamento de prémios de seguros e aos efeitos da diminuição temporária de risco nos contratos de seguro, decorrentes da redução significativa ou de suspensão de atividade.
Basicamente, este diploma vigorava até 30 de setembro do corrente ano e este regime excepcional foi prorrogado até 31 de março do próximo ano. Relativamente ao Decreto-Lei 10J de 2020, que determinou uma moratória dos créditos das empresas e dos particulares, particularmente afetados nos seus rendimentos, perante o sistema bancário, o Governo também deliberou estender esta moratória, em termos que convém detalhar. Em primeiro lugar, prorroga-se a moratória de prestações de capital até 30 de setembro de 2021. Isto é, as suspensões de pagamento de capital que estavam a vigorar até 31 de março prorrogam-se até 30 de setembro de 2021. Relativamente a um conjunto de setores particularmente afetados, refiro-me em particular aos setores do turismo, da cultura e aos setores sociais, mas o detalhe depois será divulgado quais são os setores em causa, acrescenta-se duas matérias particulares. Em primeiro lugar, também de 30 de setembro, de 31 de março a 30 de setembro, são suspensas as prestações de juros que as empresas nestes setores estão devidas. Em segundo lugar, estende-se por mais 12 meses o prazo em que as obrigações de capital devem ser cumpridas. Isto é, por um lado, suspensão até 30 de setembro, por outro lado, prorrogação por mais 12 meses dos prazos de reembolso que estavam anteriormente vigentes. Esta moratória também tem um requisito adicional de que as empresas que beneficiam da mesma não podem, durante o período da sua vigência, distribuir resultados, dividendos, adquirir ações próprias, sob pena de cessação dos efeitos da moratória. Relativamente aos particulares, no caso de crédito hipotecário e crédito à habitação, também é suspenso o pagamento de juros até 30 de setembro de 2021. E fico à disposição dos senhores jornalistas para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Vamos então iniciar o período de perguntas. Boa tarde. Em relação ao período de contingência, ao alargamento, eu só queria saber se estão a discutir se haverá medidas novas em cima da mesa, para além dos prolongamentos que disse, ou se vai manter tudo como está. Queria saber como é que estão as equipas rápidas para os lares, que houve notícias que haveria alguma dificuldade em fazer com que médicos aderissem a essas equipas. Quero saber se tem alguma novidade em relação a isso. E para o Sr. Ministro da Economia, eu estou a ver que o prolongamento destas moratórias por mais 12 meses, queria lhe perguntar se isso significa que esta situação se vai prolongar ou se vai agravar durante mais tempo do que inicialmente se previa. Porque é um ano inteiro de moratórias, significa que é um ano inteiro complicado que vem aí, é isso que isto significa? Muito obrigada. Relativamente à situação de contingência que neste momento se vive em todo o país, nesta quinzena não há quaisquer alterações às medidas que já estão em vigor e, portanto, mantêm-se todas as regras que vigoraram nestes últimos 15 dias sem nenhuma alteração. Relativamente ao tema dos lares, relativamente às brigadas, não tenho nenhuma informação adicional, a não ser que elas estão a ser constituídas. Relativamente aos testes, aquilo que definimos foi retomar o conjunto de protocolos que permitiram fazer muitos testes em lares ao longo dos últimos meses, um novo momento desse protocolo para incidir particularmente nos lares de maior dimensão e nos sítios onde naquele território exista a doença com uma atividade mais significativa. Relembro que estes não são testes feitos a pessoas com suspeita de terem Covid, nem a pessoas que estejam doentes, são rastreios, portanto têm uma dimensão, têm um propósito distinto de
Porque o que acontece nos lares, como em qualquer outro sítio e como a qualquer um de nós, é que perante uma suspeita e respondendo a um conjunto de perguntas da Saúde 24 ou de um médico, nos é receitado um teste e nós fazemos. Isso também é verdadeiro para os lares. Isto são testes de outra natureza, testes mais de rastreio de casos e que incidirão nestas duas situações que disse. Relativamente à terceira questão, passaria ao Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital. Muito obrigado. Julgo que a avaliação que fazemos e que fazem as instituições internacionais da situação económica é que, relativamente à retoma da economia, após um segundo trimestre de 2020 de contração muito brusca da atividade económica, o ritmo de crescimento da economia está a ser, sobretudo, muito incerto. E há, neste momento, incertezas sobre como é que se vai comportar o mercado relativamente aos próximos tempos. A mensagem que estamos aqui a dar, basicamente, é que as empresas, em vez de se confrontarem com uma situação em março de 2021, em que teriam que retomar o serviço da dívida que foi interrompido no início deste ano, podem contar com mais algum tempo para recuperar e reconstituírem as suas reservas e a sua tesouraria e, portanto, passar essa mensagem de tranquilidade às empresas. Há alguns setores que estão a ser particularmente afetados por esta pandemia. Estou a falar de setores ligados ao alojamento, estou a falar de setores ligados aos transportes turísticos, estou a falar de um conjunto de atividades no setor cultural ou nos setores sociais, onde o impacto está a ser muito mais drástico e muito mais continuado. E desse ponto de vista, entendemos também beneficiar adicionalmente as empresas destes setores, com duas medidas. Por um lado, a moratória abrange não apenas as obrigações de reembolso de capital, mas também as obrigações de pagamento de juros, até 30 de setembro, e finalmente também acrescentamos ao prazo de reembolso remanescente dos empréstimos contraídos anteriormente um período suplementar de 12 meses. O que é que isto significa? Imagine que no momento em que entrou em vigor a moratória, uma empresa tinha um empréstimo que ainda lhe faltavam 2 anos para acabar de pagar. Isto significa que até 30 de setembro não tem que pagar, uma empresa do setor turístico, por exemplo, não tem que pagar nem capital nem juros sobre esses empréstimos. A partir de 30 de setembro tem que começar a reembolsar, mas em vez de o fazer nos 2 anos que estavam originalmente contratados, pode fazê-lo em 3 anos. Assim conseguindo reduzir o esforço que em cada momento vai fazendo para ter mais espaço de respiração e melhor poder acomodar, digamos assim, o impacto mais prolongado que esta situação vai ter nas suas contas. Obrigada, Sr. Ministro. Próxima questão. Muito boa tarde, Salomé Pinto, da CMTV. Relativamente à contratação extraordinária de trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde, queria tentar perceber, até 31 de dezembro de 2020, quantos trabalhadores é que o Governo tenciona contratar e para que áreas, auxiliares, médicos, enfermeiros. Relativamente aos testes nos lares, disse que o Governo aprovou uma norma que permite retomar esses testes. Não sei se já tem uma previsão de quantos testes e quantos lares é que vão ser abrangidos por esta medida. Relativamente às moratórias, pronto, só para tentar perceber, esta moratória não vai abranger todas as empresas, serão apenas algumas de alguns setores ou serão todas as empresas? E relativamente às famílias, a moratória é idêntica, ou seja, será para juros e capital. Só a partir de setembro de 2021 é que tem que retomar o pagamento e também será em 3 anos em vez de 2. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente à sua primeira questão, o que aqui está em causa é uma norma que vigora desde março, que depois foi prorrogada até 30 de setembro e que, portanto, acabaria agora e que permite que, em caso de necessidade, os hospitais possam contratar os trabalhadores que necessitam para fazer face à pandemia.
Não se trata de um caminho paralelo que existe de contratação de médicos para o SNS, ou de enfermeiros para o SNS, ou até de assistentes operacionais para o SNS, mas sim numa capacidade rápida de resposta para fazer face às necessidades, com menor burocracia e mais rapidez para fazer face a estas necessidades. Neste quadro, já foram contratados, até agora, mais de 4.500 profissionais de saúde, creio não estar a errar no número, e não há aqui um limite. O que existe é a liberdade de que os hospitais, os centros de saúde, os estabelecimentos de saúde possam contratar quando necessário para fazer face a um pico de trabalho extraordinário que esta pandemia comporta. Relativamente aos testes, é um pouco à semelhança deste caso. O que aconteceu durante os meses de abril e maio foi um rastreio generalizado a diferentes instituições. Agora temos essa mesma capacidade, mas vamos dirigir os testes principalmente para as instituições com mais pessoas e para os territórios onde a atividade da doença é maior. Porquê? Porque sabemos que muitas vezes para dentro das instituições entram ou profissionais ou visitas de um determinado território onde a doença pode estar mais ou menos ativa e, portanto, é focar aí estes rastreios, retomando uma capacidade preventiva de testagem. Volto a reafirmar que, caso seja um caso suspeito, sintomático ou alguém naquela instituição tenha a doença, estes testes, os testes nestes casos ocorrem fora destes protocolos e no contexto normal da resposta de saúde, tal como acontece a qualquer português, a qualquer portuguesa. Aqui falamos de uma testagem preventiva a utentes e a profissionais em contextos onde a doença esteja mais ativa. A terceira questão, novamente, para o Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado. Todas as empresas que atualmente beneficiam da moratória vão beneficiar desta extensão suplementar de 6 meses até 30 de setembro de 2021. Com uma diferença. A moratória, neste momento, corresponde a uma suspensão das obrigações de pagamento de capital e de juros. A extensão que agora ocorre é uma extensão por 6 meses das prestações de capital apenas. Portanto, a generalidade das empresas não tem que fazer reembolsos de capital, mas terá que começar a pagar juros de empréstimos a partir de 1 de abril do próximo ano. Para as empresas dos setores particularmente afetados, turismo, cultura, setor social e ainda o comércio e reparação automóvel, são setores que tiveram umas quebras muito significativas da sua atividade e continuam a ter. Durante este período de 6 meses, além de suspenderem as obrigações de pagamento de capital, também vêem suspensas as obrigações de pagamento de juros. Finalmente, para estas empresas particularmente afetadas, há uma medida adicional. A partir de 30 de setembro, recomeçam a ter que pagar juros e capital, mas com mais 1 ano de benefício. Ou seja, imagine que tinham 2 anos suplementares com pagamentos semestrais de 500 mil euros, num total de 2 milhões de euros. Aquilo que vão passar a fazer são 6 pagamentos trimestrais e ajusta-se em redução as prestações de capital. E por isso o esforço que terão que começar a fazer após a cessação dos efeitos desta moratória estendida será menor do que aquela que tinham originalmente contratada. Perdão? Famílias. O mesmo universo de famílias que atualmente beneficia da moratória decretada pelo Decreto-Lei 10J 2020, são essencialmente as famílias que perderam rendimentos e que veem, portanto, uma moratória sobre os créditos à habitação e os créditos para financiamento de despesas de educação, veem também continuarem suspensas as obrigações de pagamento de juros e de capital até 30 de setembro de 2021. Muito obrigada. Próximas questões. Olá, muito boa tarde. Susana Martins, da Renascença. Gostava de insistir um bocadinho em relação aos lares, se existe algum tipo de listagem em relação aos lares que possam vir a ser testados e se há um número que aventado para se fazer esta
esta testagem. E em relação às escolas, se a mesma medida de prevenção, esta capacidade de testagem também vai ser prioridade, se não agora, se um bocadinho mais à frente, tendo em conta até os números que depois forem chegando das escolas e da abertura do ano letivo. E em relação ao período de estado de contingência, gostava de saber se os números, há bocado falava de não chegarmos aos 1000 casos por dia, se eventualmente a meio desta quinzena próxima, se chegarmos a esse número, se o gabinete de crise pode tomar algum tipo de decisão e alguma medida. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente aos lares, e sendo um dos principais critérios, um critério relativo à incidência num determinado território, é muito difícil apresentar uma lista ou um número. O que aqui está em causa é termos uma capacidade de, se num determinado concelho a doença estiver mais ativa, podermos preventivamente fazer um conjunto de testes. É muito difícil, agora, neste momento, eu poder dizer quantos e que lares serão testados. Relativamente ao outro critério, que são os lares com uma dimensão maior, são um pouco mais de 600 os lares que têm mais de 50 utentes. Relativamente ao critério de incidência, ele é difícil de antecipar. O que aqui temos é uma capacidade de testagem equivalente àquela que tivemos e que nem sequer foi esgotada totalmente em alguns dos casos, por já terem sido feitos muitos testes e não ter sido identificada a necessidade de fazer mais. Eu queria dizer que aquilo que nós temos dito sempre desde o início e que é evidente e que faz parte de tudo o que se sabe sobre esta pandemia, que o público de maior risco é de facto o público com mais idade. É com essas pessoas que, quando a doença aparece, ela se pode complicar, evoluir para um internamento, evoluir para um internamento em cuidados intensivos e até são a grande maioria dos óbitos que tivemos, e por isso este foco nos lares para esta abordagem mais preventiva. Nas escolas aplica-se um outro critério, que é sermos muito rápidos no aparecimento de um caso suspeito para procurar interromper cadeias de transmissão, e é nesta diferença de critérios que também temos respostas distintas, ambas estruturadas em torno da especificidade daquele caso. Relativamente à contingência, aquilo que aqui dissemos disse o Sr. Primeiro-Ministro, quando apresentámos este conjunto de normas, é que o nosso objetivo era que estas normas pudessem vigorar e ser avaliadas. Nós temos sempre dito que estamos disponíveis para rever o conjunto de regras, mas também sabemos que na fase que estamos a viver, aquilo que importa é termos um conjunto de regras definido e estável, um comportamento individual e de grupo que respeite todas as indicações que temos repetido, o distanciamento físico, a higiene respiratória, a lavagem das mãos, a utilização de máscara onde ela é obrigatória, e também uma avaliação sobre os eventos e os convívios que cada pessoa tem e deve ter e deve procurar resguardar-se neste período de maior atividade. Não é com medidas apenas que se controla a pandemia, é com a atitude de cada um, e é essa a mensagem que temos procurado passar, sendo certo que a qualquer momento, se forem necessárias medidas adicionais, as tomaremos. Paralelamente, estamos também a fazer um trabalho de preparação do SNS para este momento que vivemos. Já foi apresentado o programa para o outono e o inverno. Ele está neste momento a ser debatido no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Económico e Social. Aguardamos comentários e sugestões e faremos uma apresentação final desse relatório, sendo que de 2 em 2 meses também olharemos para as medidas que lá estão previstas para ver se são necessárias medidas adicionais. Ou seja, a regra mantém-se a mesma desde o início, tomar todas as medidas necessárias, mas apenas as necessárias, porque é preciso uma conciliação entre a defesa da saúde, o combate à pandemia, mas também uma economia que permita o desenvolvimento do país, que as pessoas possam trabalhar e que possam
ter a sua vida neste novo quadro em que agora vivemos. Relativamente... creio que respondi, certo? Peço desculpa. Achei que havia uma terceira. Olá, bom dia. Filipe Santa Bárbara para a TSF. Eu queria voltar às contratações no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente também uma das reivindicações dos partidos à esquerda, e porque é que não se tenta efetivar os vínculos que atualmente são temporários e se continua a prorrogar os prazos para contratar trabalhadores temporários para o SNS. Já sobre os lares, e por causa também desta preocupação com os mais velhos, queria saber se está previsto para os próximos tempos algum tipo de reforço na fiscalização, nomeadamente das condições dos lares e dos chamados lares ilegais. Obrigado. Muito obrigada. Como disse há pouco, nós temos que trabalhar neste momento em duas dimensões distintas. Uma é a dimensão de uma capacidade de resposta de urgência, de emergência à situação que vivemos, e a outra é o caminho que estava previsto no orçamento e relativamente ao qual nas próximas semanas aqui traremos novidades relativamente à vinculação. São dois processos que são distintos, porque não podemos deixar de dar às instituições de saúde a capacidade de responder imediatamente em caso de necessidade. Essa capacidade que estava prevista acabava a 30 de setembro e é agora prorrogada até ao fim do ano. Paralelamente, o Ministério da Saúde está a tratar da outra prioridade que identificou e que, como diz, faz parte também das reivindicações dos partidos e também dos compromissos que o Governo assumiu, que cumprirá e que se trata da vinculação. Mas são dois caminhos paralelos e era necessário manter os estabelecimentos de saúde com a capacidade de fazer estas contratações rápidas, caso necessitassem. Relativamente aos lares, está já estabelecido o acompanhamento através de um conjunto de equipas com a Segurança Social, a Saúde e a Proteção Civil aos lares. As visitas decorrem, não tenho neste momento capacidade para lhe dar números relativamente a essas visitas, mas esse trabalho prossegue, um trabalho que é de fiscalização da capacidade de resposta à Covid, mas também das condições dos lares. Desde o início da pandemia têm sido aprovados diversos programas, tanto do lado dos equipamentos de proteção individual, como do lado do reforço das equipas, como do lado dos testes que aqui apresentei, no sentido de proteger o melhor que podemos e sabemos uma população que é especialmente vulnerável a esta pandemia. É isso que temos feito e que continuaremos a fazer. Próxima questão. Ora, boa tarde, João Turgal, da Antena 1. A minha questão tem apenas a ver com um pormenor, com outro dos aspectos que não foi abordado aqui, mas que consta das decisões do Conselho de Ministros, que é a prorrogação da proibição de realização ao vivo, ou em recintos cobertos ou ao ar livre de festivais e espetáculos de natureza análoga. Como sabemos, esses festivais de alguma maneira foram acontecendo em situações concretas e específicas. A lei nunca foi muito clara. A minha pergunta é se a situação continua a ser idêntica, ou seja, é proibido, mas na verdade até se pode fazer, ou se há alguma alteração face ao que já estava em vigor. Muito obrigada. Aqui o que se faz é uma prorrogação das normas que já existiam até ao fim deste ano. Existem, como sabe, desde sempre, condições em que, através de uma autorização das forças de segurança e das organizações de saúde, se podem realizar eventos. É uma regra geral e uma condição específica que, trabalhada com as autoridades de saúde, garantindo todas as condições de segurança, se podem realizar eventos de maior dimensão. Creio que, se fizermos o balanço entre o número de eventos que deixou de se fazer e o número de eventos que, em condições completamente distintas e de maior segurança, se realizaram, certamente a lista dos eventos que se deixaram, que não se fizeram é bastante maior. E mantém-se aqui a regra. A regra é não haver festivais, nem ao ar livre, nem em recintos fechados. A exceção é caso
um evento em concreto se possa realizar em condições de segurança e que elas sejam trabalhadas e aprovadas pelas autoridades, o evento pode realizar-se. É uma situação bastante distinta dos tempos normais pré-pandemia. Temos agora 2 ou 3 perguntas via Zoom. Primeiro, negócios. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim. Obrigada. Eu queria só esclarecer uma dúvida em relação às moratórias. Além das que já estão em vigor, queria saber se poderá haver novas moratórias, se as condições para a adesão a estas moratórias se mantêm e quais serão os prazos para a adesão, se já estão definidos ou não. Em relação a outras medidas anunciadas no Conselho de Ministros de 11 de setembro, que decretou a contingência, queria tentar esclarecer uma coisa. A primeira versão do comunicado previa o aumento da lotação das lojas para evitar filas à porta. E essa medida acabou por cair e eu gostava de saber porquê, que esteve prevista e até redigida e foi retirada num segundo momento, se admitem que há previsões para que esta medida seja adotada ou não. Queria ainda saber se é possível fazer um balanço da autorização que foi dada às câmaras para decidirem os horários do comércio e se a maior parte está a optar ou não por permitir o encerramento até às 23. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à questão que colocou a propósito do estado de contingência, o que foi decidido esta quinzena é prorrogar exatamente aquilo que consta da resolução da quinzena anterior e, portanto, não há nenhuma alteração à lotação dos estabelecimentos comerciais prevista para esta quinzena. E relativamente tanto à questão das moratórias como não sei se o Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital tem informação para fazer um balanço relativamente a horários de estabelecimentos e autorizações aos Presidentes de Câmara, eu não tenho, e, portanto, relativamente à questão das moratórias, Sr. Ministro de Estado, Economia e Transição Digital. Muito obrigado. Todas as empresas que atualmente são abrangidas pela moratória em vigor beneficiam automaticamente desta extensão para todas elas, da extensão da suspensão da obrigação de reembolso de capital, para as dos setores especialmente afetados, a suspensão das obrigações de pagamento de juros. Podem, a qualquer momento, com uma determinada antecedência, renunciar a estas moratórias. Eu queria chamar a atenção para o que significa em termos de impacto para a nossa economia estas moratórias. Nós estimamos, são cerca de, neste momento, 35 mil milhões de euros de créditos bancários que estão abrangidos pelas moratórias. E as obrigações de pagamento de capital e juros que estão suspensas até março do próximo ano representam cerca de 10 mil milhões de euros. Estamos a falar por semestre, daqui até março. A extensão da moratória são cerca de mais de 7 mil milhões de euros de esforço que as empresas e os particulares não vão ter que fazer durante o período desta prorrogação e, portanto, um apoio muito significativo à nossa economia e à liquidez das nossas empresas e das pessoas cujos rendimentos mais ficam afetados. Queria também chamar a atenção que isto representa um esforço muito significativo do setor bancário. Estamos a falar de uma parte muito relevante dos créditos bancários estarem com as obrigações de pagamento e de capital suspensos. É um esforço muito significativo que é possível porque os nossos bancos estão bem capitalizados e, nesse sentido, queria também reconhecer a contribuição que o setor bancário está a fazer para que estas medidas de apoio à liquidez das empresas se possam desenvolver com esta dimensão e este significado. Muito obrigada. Próxima pergunta. SAP 24. Boa tarde, conseguem ouvir-me? Sim. Sim. Ainda sobre a questão da realização dos eventos ao vivo, não é dito no comunicado até quando é que este prolongamento fica vigente e sobre os festivais que já estão agendados para o dia 1 de outubro, por exemplo, as regras já foram concertadas com as autoridades de saúde. Estes eventos serão cancelados ou adiados e como será a política de devolução do valor dos bilhetes? Para terminar, está a ser equacionada a alteração no que diz respeito à lotação das salas de espetáculos ou a possibilidade da realização de testes à entrada destes espaços?
Muito obrigada. Eu, como não ouvi a primeira pergunta e o Sr. Ministro da Economia ouviu, Sr. Ministro da Economia. Muito bem. Muito obrigado. Os efeitos do decreto da lei que tinha, e do diploma que tinha suspenso a realização de festivais são prorrogados até ao final deste ano. Isto significa que, mantendo-se este regime, por princípio, aquilo que se costumam denominar festivais de música continuam proibidos. É possível realizar eventos nas condições que sejam definidas em diálogo com as autoridades de saúde e com as forças de segurança, e todos os eventos desta natureza que tenham que ser cancelados em virtude da prorrogação desta lei beneficiam do regime que está em vigor, que obriga os organizadores dos festivais a permitirem aos potenciais titulares de bilhetes a poderem utilizá-los numa próxima ocasião ou terem um crédito para utilizar no futuro. Muito obrigada. Não temos mais questões? Muito obrigada. Temos mais questões. Peço Eu desculpa. achava que faltavam para responder. Eco. A última pergunta era se está a ser equacionada alguma alteração à lotação das salas de espetáculos, já que esta norma não visa as salas de espetáculos, e está a ser equacionada também a possibilidade de testes rápidos à entrada destes espaços. Muito obrigada. Relativamente à lotação das salas, não está em cima da mesa nesta quinzena nenhuma alteração, não foi aprovada nenhuma alteração à lotação das salas. Relativamente aos testes rápidos, como sabe, já o disse a Sra. Ministra da Saúde, estão a ser avaliadas as várias soluções de testes rápidos e, portanto, está neste momento nessa esfera da decisão técnica do Ministério da Saúde a possibilidade de utilização e, portanto, remeteria para a conferência de imprensa da manhã no Ministério da Saúde o esclarecimento relativamente a esse tema. Muito obrigada. Agora sim, o eco. Boa tarde, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Eu gostaria de perguntar em relação às moratórias se poderia haver alguma novidade relativamente ao crédito ao consumo, também irá terminar em breve, nomeadamente em articulação com o setor, se poderia haver alguma novidade nesse sentido. Relativamente às medidas excepcionais que são prolongadas, não se percebe bem exatamente quais é que são aqui no ponto do comunicado em que referem que as entidades beneficiárias que no dia 1 de outubro de 2020 se encontram abrangidas por alguma das medidas de apoio extraordinário à liquidez. Queria perceber exatamente que medidas são essas e perguntar relativamente ao fornecimento de serviços básicos, que também outra das coisas que irá terminar em breve, se existe alguma novidade. Por último, só relativamente ao desfazamento dos horários de trabalho em Lisboa e Porto, se relativamente à legislação há alguma novidade do Governo. Muito obrigada. Relativamente ao desfazamento de horários, não temos novidades. Prossegue o normal calendário do processo legislativo. Relativamente às duas das questões que colocou, passarei ao Sr. Ministro de Estado e da Economia, e as alterações que aqui fazemos são todas as alterações que prevemos fazer neste momento a este decreto-lei, portanto, outras estão sempre a ser avaliadas à medida que se aproxima ao fim que inicialmente tínhamos definido para as medidas. Fomos sempre definindo calendários em função da evolução que se esperava da pandemia e vamos fazendo a atualização dos prazos à medida que consideramos necessário fazê-lo. Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital. Muito obrigado. Como sabe, a moratória legal não abrange crédito ao consumo e, portanto, não há nenhum efeito sobre o crédito ao consumo por via do diploma que agora aprovamos. Relativamente a outras medidas, aquilo que o Governo sempre tem dito e sempre tem praticado desde o início desta pandemia é uma enorme disponibilidade para ir ajustando as respostas em matéria de política económica às circunstâncias da evolução da economia e da situação sanitária.
Estamos, como em razão disso, estamos neste momento a fazer a extensão das moratórias bancárias, como já manifestámos a nossa disponibilidade para flexibilizar o regime do apoio à retoma progressiva, como para continuar a estender linhas de crédito à economia, e estamos preparados também para o fazer durante o próximo ano, se e na medida em que isso se mostrar necessário, para apoiar as nossas empresas a preservar o emprego, a proteger o seu potencial produtivo e assegurar que o impacto muito violento desta crise continua a ser absorvido da melhor forma possível e com o menor custo social possível. Muito obrigada, muito boa tarde.